Pronto, pessoal, voltamos para continuar a segunda parte, né, do tema de hoje, né? O tema de hoje tá forte. Já fui ali, fiz uma merenda, tal. As pessoas já comeram aqui, encheram a barriga, tá menos agitada, então vamos continuar aqui o nosso estudo, tá, pessoal? Tomar agora aqui um chazinho, né, para esquentar aí, porque o clima tá frio, tá? Tá certo? Eu nem comentei, né, pessoal, que eu fiz a barba. Eu fiz a barba. Aí você viu que eu tava me coçando, né, ontem e tava. É assim, pessoal, não sei como é que. De barba, né? Já vou pra cinquentinha, pessoal. Né? Parecendo que eu não tenho, porque eu fico sem barba, né? Eu não demonstro que tô assim mais velho, né, pessoal? Mas é assim. Graças a Deus ainda que tô com a aparência mais jovem, tá? Tá certo, pessoal? Graças a Deus. Então, vamos começar o nosso estudo aqui, a segunda parte, mas a pergunta é, qual é o tema que a gente aí falou na primeira parte? O que é a ética espiritual? Então, pessoal, o que é que ele define lá? A gente viu na primeira, o que é a ética espiritual? Ele diz que a ética espiritual se refere a um conjunto de princípios, então, várias coisas, é um conjunto, tá? Princípios e valores que orientam as ações de uma pessoa com a base em sua crença e práticas espirituais. Então, é isso, aqueles que têm a crença na verdade, e a nossa crença tem que estar na verdade, tá, pessoal? Não é como alguns que estão querendo matar a crença das pessoas. Não, você tem que fazer a pessoa sair do erro e colocar a crença na verdade, tá? Mas tem uns que querem matar a crença da pessoa. Você matando a crença da pessoa, acabou a espiritualidade, acabou tudo da pessoa, acabou a pessoa. Para que ela vai estar aqui? Vai estar aqui igual um zumbi. E é isso que o inimigo quer, fazer a gente de um robô, de um zumbi, tá, pessoal? Aí ele fala, ela busca promover o bem-estar individual, coletivo, incentivando a compaixão, a integridade e buscar harmonia tanto consigo mesmo, então, estar em harmonia consigo, quanto com o mundo ao redor. Então, você entrar em harmonia consigo e com o mundo ao redor. Essa é a ética espiritual. Então, e aí eu coloquei a pergunta, e por que temos que agir de acordo com esse princípio morais? Por que a gente tem que agir, pessoal? Porque ele é que vai dar a base, né, pessoal, para a gente viver uma vida mais plena e significativa. Sem essa base da ética e da moral, a gente não vai estar perdido aqui, pessoal. A gente não vai ter vida, porque a ética e a moral vem dessa conexão com Deus, com a espiritualidade. Ética não vai ser que você vai tomar um curso lá, como eu tomei na faculdade, a matéria de ética, que a professora nem tinha ética. Não é isso que você vai tomar uma ética. Não é você também ter um diploma que vai fazer com que você é uma pessoa que tem ética. Entende? Porque pessoas que não têm grau de estudo aí, pessoas que. Mas ela tem ética, pessoal. Não é porque ela não tem nada, ela é pobre, que ela vai fazer coisas erradas, tá? Eu falei aqui do Gari, não foi? Da pessoa que encontrou o dinheiro e foi devolver, né? Entende? Isso não é porque a pessoa precisava. Então, não é coisa de que a pessoa precisava que, porque ela não tem nada, é porque ela já se. Não é isso, tá? Porque tem pessoas que têm muito aí, mas não tem ética, tá mentindo, roubando, tá fazendo muitas coisas. Você entende que ética não tem nada a ver com coisas que a gente vai aprender aqui?
Você entrar numa faculdade não significa que você vai ter ética. Você vai ter um diploma. Quantos profissionais aí, médicos, que não têm ética, pessoal? Quantos aí? Até os advogados, né? Que ele toma isso aí, que ele tem que ter ética. Eles não têm ética. Entende, pessoal? Então, isso é intrínseco do espiritual da pessoa, tá? Você vai ser confrontado. E aí, como é que você vai agir? Com ética ou sem ética? Tá? Não tem pão de correr, tá, pessoal? Aí aonde a gente parou, pessoal? Aí a gente parou aqui. A prática da ética não é algo que acontece da noite para o dia. Então, não é assim, eu vou amanhecer amanhã, eu já amanheço com ética. Não, não é assim, tá, pessoal? Isso é uma construção, tá? Da personalidade do ser da pessoa. É um processo contínuo de crescimento e transformação. Então, quanto mais você vai expandindo, vai se tornando mais espiritual, você vai se tornando uma pessoa mais ética, aí, começando a praticar o amor, a compaixão, sabe? Não enganar ninguém, sabe? Você vai se tornando uma pessoa mais. E isso, pessoal, você vai se tornando uma bênção, né? Para as outras pessoas, tá? Teve uma pessoa aqui que escreveu aqui no meu canal: você é uma benção, você é uma benção, irmão. Escrevendo que eu era uma benção. Então, graças a Deus, tá, pessoal? Isso já é uma manifestação de que ela viu algo em mim, tá? Aqui eu gravando meus vídeos simples, ela viu algo em mim que abençoou a vida dela, né? Graças a Deus, espero que ela continue, né? Essa pessoa, ela escreveu: ai, você é uma benção, irmão. É isso, é para a gente se tornar uma bênção para as pessoas, tanto para a nossa vida quanto para a vida das outras pessoas, tá certo, pessoal? Então, aí o que é que ele fala mais? É um processo contínuo de crescimento e transformação. À medida que nós comprometemos a viver de acordo com o nosso princípio ético, então você tem que se comprometer. Você quer isso ou não, pessoal? Com o princípio ético e espiritual, começamos a nos tornar versões melhores de nós mesmos. Então, a gente vai se tornar uma versão melhor de nós mesmos, né? Aquela versão, o homem espiritual, uma versão do homem espiritual, tá, pessoal? Então a gente vai se tornar isso, tá? Entende? E é se comprometer a viver de acordo com essa ética. Começar a trabalhar, tá? A gente vai errar um pouquinho, tá, pessoal? Mas volta, reconhece que, nossa, eu saí do. Não é assim, tá? E não se culpe, tá, pessoal? Quando você errar, tá tudo bem, nossa. Não fiz de acordo com. Mas é isso, pessoal. A gente está aprendendo, tá? Tá largando também as práticas erradas, então isso acontece, tá? Aí o que é que ele fala mais? A ética nos convida a refletir nossas ações e buscar constantemente maneira de nos aprimorar. Ela nos desafia a abandonar comportamentos prejudiciais e cultivar qualidade como amor, compaixão, gratidão, perdão. É um caminho de autodescoberta e evolução espiritual. Então, é isso, tá? A ética espiritual, ela convida a gente a refletir o que é que a gente está fazendo, as nossas ações aqui. Será que está trazendo benefício para as outras pessoas? Tá trazendo bem ou mal às outras pessoas? É isso que eu fico olhando, tá, pessoal? E eu fico olhando vocês, como reagem a meus vídeos, tá? Eu fico olhando vocês. Então, quando eu vejo você, nossa, é verdade, irmão, nossa, eu fui abençoado pelo seu vídeo, nossa, você é uma benção, irmão. Na hora que eu fico vendo assim, eu digo, nossa, eu tô
na frequência. É essa frequência que é correta para a espiritualidade. Então, fico me lapidando. Então, você tem que ir ali, ver se seu comportamento está sendo prejudicial às pessoas ou se você está sendo uma bênção. Porque você tem que cultivar essas qualidades como amor, compaixão das pessoas, gratidão, perdão, tá, pessoal? É fácil, pessoal. Não, pessoal. Por isso que eu falo que a espiritualidade não é fácil. Mas se você tem um chamado, aquele que chamou, ele vai aprimorar, ele vai terminar a obra até o dia de Cristo, não é isso? Então, a primeira obra que Deus está fazendo é em você, pessoal. Se você despertou, foi chamado, tá? Nasceu do Espírito, tá? Você é um ser espiritual agora, tá buscando essas coisas espirituais, tá? Tá assistindo aqui meu vídeo, então, porque você é um ser espiritual, você tá com desejo dessa. Então, esse próprio Deus, se você permitir, ele vai trabalhar no seu ser, vai mudar você, porque é uma evolução. Você viu que ele disse que não é da noite por dia. Então é uma evolução. Você vai melhorando. Olha aqui, pessoal, as pessoas que começaram a assistir meu vídeo. Eu perguntei a ela, foi uma semana passada aí, né? Se ela era a mesma pessoa quando ela não conhecia meu vídeo. As pessoas disseram que não é a mesma pessoa. Ela está mudando, ela está melhorando, algo está mexendo com ela. Entende? Elas estão aqui assistindo, é por isso que o Espírito está trabalhando em você. As palavras que eu estou falando, a frequência. Então, isso vai melhorando você, tá, pessoal? Para você entrar, refletir esse comportamento de ética aqui nessa realidade, tá, pessoal? Aí o que mais? Viver uma vida baseada em princípio ético e espiritual nem sempre é fácil. Então, não é fácil, pessoal, tá? A gente aqui, não é fácil, a gente enfrenta cada coisa, não é fácil. Então ele fala, enfrentamos desafio e tentações que podem nos levar a agir de forma contrária ao nosso valor profundo. Então, a gente vai ser colocado situações aqui, né? No dia a dia que pode a gente agir de forma contrária. Então você tem que analisar isso, pessoal. Se você é um ser espiritual, epa, não. Você pode até perder, tá, pessoal? Isso aqui é passageiro. Não, mas eu não vou agir de encontro é o que a espiritualidade quer, o que o meu ser é valor e ético. Eu não vou de acordo com meus valores e éticos. Você não pode fazer isso, tá, pessoal? Principalmente se você vai se sentir mal, tá? Mas é isso, tá, pessoal? Se você foi enganado assim, não percebeu, você agiu de maneira inconsciente, está tudo certo, tá? Quando você percebeu, você larga essas coisas, tá? Não, vou fazer o que é correto. Não, isso não foi certo fazer. Isso não é uma coisa que a espiritualidade quer. Entende? Então você tem que fazer isso. Você tem que ter coragem para isso, tá? Força, né? Aí ele fala, no entanto, é nesse momento de dificuldade que a nossa verdadeira força é testada. Então, é aí que vai testar a sua força, para ver se você está querendo ficar na espiritualidade verdadeiramente, ou você está colocando uma máscara, um engano. O que é que vai acontecer, tá, pessoal? Por isso que a gente é testado. Aquele que é de Deus é provado e testado para ver se ele verdadeiramente vai emanar dele uma frequência positiva, tá, pessoal? Não enganar pessoas. Então, esses que estão enganando, mentindo aí, esses não são de Deus, foi provado por Deus. Não tem o Espírito de Deus, não tem o guia de Deus, não tem ética espiritual. Então, por isso que eles estão agindo assim dessa. Entende, pessoal? Aí ele fala, ao enfrentar esse desafio, é importante lembrar que somos seres humanos, em constante aprendizado. Então, é importante lembrar que a gente é ser humano, às vezes a gente pode errar, às vezes a gente está inconsciente, às vezes a gente
pensa que aquilo é certo, mas às vezes não é. A gente erra, mas tudo bem, errou. Opa, nossa, não é assim, nossa. Você volta, né? Volta para a frequência. Aí ele fala, não somos perfeitos, estamos sujeitos a cometer erro. Então, é isso, tá? A gente está aqui sujeito a cometer erro, tá, pessoal? Mesmo a gente que é da espiritualidade, tá? Mas quando a gente vê, opa, não é assim, nossa, não é esse, não é o correto. Porque a gente sempre tem que buscar aquilo que é justiça, o que é correto. A gente que é espiritual. As outras pessoas não vão buscar, pessoal. Eles não vão fazer justiça, tá? Não vão procurar fazer justiça. Vão fazer aquilo que é agrado dele, onde ele vai ter vantagem, alguma coisa. As pessoas estão andando assim, tá, pessoal? Aí ele fala, o importante é reconhecer a nossa falha. Então, é isso, tá? Aprender com ela e continuar buscando viver de acordo com nossos princípios éticos. Então, errei, reconhece a falha, né? Reconhece a queda, tem até a música, e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira. Então, reconhece que teve uma queda, falhou, tá? Aprende com ela, porque ela vai trazer um aprendizado, tá? E continua a buscar de acordo com nossos princípios éticos e espiritual. Então, de acordo com a espiritualidade. Qual é a frequência? Nossa, sair da frequência. Nossa, peraí que eu vou me ajeitar aqui, tá? É isso, tá, pessoal? Ninguém vai aqui ninguém, tá? Principalmente aqui no grupo onde o meu canal, ninguém vai lhe acusar, apontar o dedo aí, ó. Ninguém vai fazer isso com você, tá, pessoal? Isso é uma decisão sua, tá? A gente, quando você errar, a gente vai esperar o momento. Isso, errou, tá tudo bem, errei e tal, irmão, tal, não sei o quê. Volta pro negócio. Não, volte, irmão, continue. É assim mesmo, tá? É a dificuldade aqui que a gente enfrenta, tá? As tentações do dia a dia, um monte de coisa. Vá trabalhando para você se fortalecer a sua fé, tá? Para resistir às tentações, essas coisas. É isso. Não tem o que fazer, tá, pessoal? O que mais? Assim a ética se torna. Você gosta daqueles cantos, né, pessoal? Eu lembro da música, né, pessoal? A música reconhece a queda e não desanima. Então, reconhece que caiu. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Reconhece a queda. Então, reconheceu, caiu, oh, meu Deus. E não, e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Um samba bom aí, tá? Cantado aí pelos os cantores aí, tá, pessoal? Aí ele fala, assim a ética se torna uma parte integrante da existência, servindo de apoio para cada passo dado. Então, essa ética vai servir de apoio para cada passo que a gente dá agora. Só tem como chegar à excelência onde faz da vossa consciência, o eu interior, um fundamento da vossa atitude. Então, você tem que estar conectado ao seu eu interior, tá, pessoal? A consciência, você tem que ter consciência para você ter esse fundamento de atitude ética. Se não, se tiver no ego, pessoal, já era, tá? Você vai agir aí como as pessoas agem. Como é que as pessoas estão agindo? Com ética, pessoal? Bem poucas pessoas, né? Aí ele fala, o resto é o resultado dessa forma sincera de agir. Exercitai que o resultado será sempre positivo. Então, exercite isso. Exercite fazer, andar na ética, nos seus valores da crença espiritual, da verdade, para fazer a justiça, o amor para com o próximo, tá? Vamos andar nesses princípios, pessoal. Tá? Que o resultado será sempre positivo, vai ser sempre positivo. Ai, irmão Samuel, mas às vezes eu faço coisas
só tô me ferrando. Parecendo que pegaram aqueles ferros e esquentaram no fogo e como ferro o boi, né? É parecendo que tá me ferrando assim. Eu só encontro ferradura aqui, moço meu. Eu ajo certo com as pessoas só estão me ferrando. Porque é assim, pessoal. Porque a gente está num mundo de injustiça. A sociedade está, a base dela está em cima dessa injustiça. A Matrix aí, a pirâmide que a Matrix construiu, está em cima dessa justiça. Não espere coisa boa. Você está fazendo isso pela sua essência mesmo, pela sua conexão com o Criador. Não espere nada de ninguém, pessoal. É o que eu estou fazendo aqui. Entende? Porque as pessoas querem esperar, eu vou fazer o bem, eu quero receber logo, mas não é assim que funciona. Porque aqui ainda está todo mundo, as consciências, está fora dessa justiça. Tá? Então você tem que entender isso, tá? Você está fazendo por você, pela conexão com o Criador, sabe? Para se tornar uma pessoa. Você está fazendo por causa disso. Porque se a gente vai fazer, esperar que a gente faça o bem, que a outra pessoa vai fazer bem a gente, pessoal, não é assim que funciona, tá? Entende? A gente tem que esperar de Deus. Então, a gente que crê em Deus, a gente que é um espiritual, a gente vai fazer isso não esperando nada, mas sabendo que a gente vai ter a recompensa do Criador. Entende, pessoal? Quer que eu repita o vídeo todo? Aí, o que mais, pessoal? Vamos lá. Vamos prosseguir. A pergunta é: será que a Bíblia fala sobre essa ética espiritual, pessoal? Esses princípios morais, será que a Bíblia. Se a Bíblia não falar, pelo amor de Deus, tá? A gente está perdido aqui, tá, pessoal? Mas graças a Deus, tá? Os apóstolos, os discípulos, Cristo andou nessa ética aí, tá? Então, vamos observar 1 Pedro 3, versículo 2. Observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Então, o que é que os apóstolos estavam observando? A conduta honesta e respeitosa dos irmãos. Então, essa é uma conduta que é uma pessoa que tem ética espiritual. Conduta honesta, cara honesto, respeitosa com as outras pessoas. Entende, pessoal? Os apóstolos ensinaram isso. Vamos ler. Salmo 112, versículo 5. Feliz é o homem que empresta com generosidade. É generoso, né? E que com honestidade conduz o seu negócio. Então, feliz é aquele homem, tá, pessoal? Vocês que são empresários aí, tá, pessoal? É assim que você tem que fazer. Entende? Emprestar com generosidade e ter uma honestidade, conduzir os seus negócios honestamente, não com engano, tá, pessoal? Eu vi muitos empresários, tá? Eu passei, foi três grupos aí de igreja evangélica, tá? Nossa, eu vi aí fazendo os negócios que ele fazia, não era de honestidade, tá, pessoal? Conduzia como os ímpios estão fazendo, as pessoas estão fazendo. Está fora da espiritualidade. Então, ele fala que o homem vai ser feliz, aquele que é um empresário, ele age honestamente os seus negócios, então ali a espiritualidade vai abençoar você. Tá? Tem que agir assim. Eu sinto muito, tá? Mas eu presenciei isso aí. E eu acho que ainda continua aí, tá? Essas pessoas para acordarem vai ter que passar o processo dela, tá? Aí o que mais? Provérbio 16, versículo 13. O rei se agrada dos lábios honestos e dá valor ao homem que fala a verdade. Então, tem que falar a verdade, tá, pessoal? Tem que ser honesto. Os lábios da gente tem que ter honestidade, tá? Não enganar ninguém, tá, pessoal? É o que eu sempre tento fazer aqui.
É difícil para mim, pessoal, é difícil, tá? Né? Algumas pessoas aqui me ajudam, entendem a maneira que eu estou falando, mas tem muitas que não entendem, tá, pessoal? Tá? Ela gosta do engano, aquele que fala mentira, que vai acontecer isso, ela vai lá e vai lá e ajuda. Tá ajudando o engano aí, a se propagar o engano. Então, quando você está contribuindo com essas falso profeta, dando lá, você está contribuindo para que o engano se espalhe. Não é verdade. Repare bem, viu? Se você está ajudando o engano ou pessoas da verdade, tá? Aí o que mais? Salmo 15, versículo 1 e 3. Senhor, quem habitará no seu santuário? É uma pergunta. O lugar santíssimo, né? Quem poderá morar no teu santo monte? Lugar alto, né? Aquele que é íntegro em sua conduta e o que pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz o seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo. Então, essas qualidades desse homem espiritual é que vai habitar no santuário, né, no lugar santíssimo de Deus, na morada do santo monte, então no lugar alto, na frequência alta. Então é essa pessoa íntegra, né, em sua conduta, então ela anda íntegra na sua conduta e pratica o que é justo, então faz justiça, que de coração fala a verdade, né, e não usa a língua para difamar ninguém, somente para fazer o bem, tá? Que nenhum mal faz ao seu semelhante, então não vai fazer nenhum mal, tá? A gente tem que usar os nossos lábios, a nossa energia para fazer o bem. Se não for para fazer o bem, esqueça, tá? E não lança calúnia contra o seu próximo. Então, é essa pessoa que vai estar no lugar santíssimo de Deus. Será que você vai estar no lugar santíssimo de Deus? Será que você está agindo assim? No seu dia a dia? Vocês aí que são cristãos aí, que estão nos grupos religiosos, vocês estão agindo assim? Senão você não vai estar no lugar santíssimo. Ah, mas eu estou na igreja. Não é o lugar santíssimo. Igreja aí que o pastor fez não é o lugar santíssimo. Eu até perguntei a eles aí, aonde está o santo do santo lugar, o santuário de Deus, aonde é? Você vai se tornar o santuário de Deus, a morada do Espírito, se você andar nessa integridade aqui, tá? Se não, tá fora, tá fora da espiritualidade. Você entende como a gente, pessoal, a espiritualidade é essa? Você entende agora como a gente está longe da espiritualidade? Você entende agora? Estamos longe dessa espiritualidade, né? E precisamos chegar perto. Aí ele fala, 2 Coríntios 8:21. Pois estamos tendo cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Então, os apóstolos estavam procurando, né? Ele estava tendo cuidado de fazer aquilo que era correto, tanto aos olhos de Deus, como aos olhos dos homens, para que os homens vejam, né? A frequência, a ética, a moral, a frequência que os apóstolos estavam emanando. E é o que a gente precisa, tá, pessoal? Entrar nessa frequência. É difícil? É difícil. Nada é fácil. Tá? O que é que você quer que seja fácil? Tá? Aí ele fala, Provérbio 19:1. Melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala perversidade. Então, é melhor você ser pobre, tá? Mas ter ali sua integridade guardada, tá? Suas coisas ali e tal. É pobre ali, tem sua comidinha, sua casinha, mas você tá na sua integridade.
quando você fala, você tem autoridade, tá? Porque tem muita gente aí, por mais que ela seja uma autoridade colocada pelos homens aí, mas ela não tem autoridade, porque ela não está andando nessa integridade. Até essas pessoas bulam a lei para fazer a maldade do pensamento dela. Tem muitos aí, tá? Começando lá pelos políticos, então vem descendo aí, nessa camada aí, tá? Polícia, né? Autoridades, de várias coisas, tudo aí, tá? E muitos desses estão burlando a lei, não estão agindo com ética. O que mais? Provérbio 12, versículo 19. Os lábios que diz a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. Então, aquele lábios que diz a verdade vai permanecer na presença de Deus. Você vai estar conectado à sua espírito. Mas se você fala mentira, não vai durar nem um instante na presença de Deus. Você nem vai entrar, porque os mentirosos, a gente sabe que a gente tem um pai da mentira, que é o diabo, Satanás. Então, você está falando mentira, você está jogando do lado dele. Então, você não é do lado da espiritualidade de Cristo. Você está fora. Todos que estão mentindo. Então, eu estou vendo muitos aí que diz que é do despertar, está mentindo muito, está mentindo na cara dura. Então, você é do diabo, você é de Satanás, você não vai despertar ninguém. Você está enganando você e está querendo enganar os outros. Por causa de quê? De dinheiro? De dinheiro? De bens aqui materiais? Você está fazendo isso por causa disso, pessoal? Não faça isso. Você está jogando a sua vida fora. Desperta. Não é assim que é a espiritualidade, tá? A espiritualidade para as pessoas despertar só é com a verdade. Não existe espiritualidade sem verdade, pessoal. Sem ética, sem moral, não existe. Então, se você está mentindo, o que é que você está fazendo? É obra de engano. Entende? Então, não faça isso. Vocês vai se perder e vai levar muita gente a se perder. Por causa de quê? De dinheiro, dessas coisas aí. Depois, quando você não vai levar nada. Entende? Desperta tu que dorme, tá? Tá dormindo aí. Então, o que mais? Colossenses 3, versículo... Eu disse que o vídeo aqui ia ser quente, né, pessoal? Esse vídeo aqui vai ser quente porque a gente precisa entrar na verdade da espiritualidade, tá? Porque estou vendo muita mentira, tá, pessoal? Muitos vídeos aí. Ontem, nossa, quantos vídeos, tudo um mentindo, tá, pessoal? E isso não é despertar. Isso não é espiritualidade. O que mais? Colossenses 3, versículo 9. Não minta um ao outro. Então, olha os apóstolos ensinando, pessoal. Por quê? Visto que você já despiu do velho homem, então, o homem do desejo, com suas práticas. Então, se você é espiritual, já se despiu desse homem aí do desejo, o homem do ego, você não pode mentir ao outro irmão, principalmente para o outro irmão, pessoal. Por isso que eu tenho vergonha na minha cara. Eu não venho aqui chegar, enganar vocês para fazer alguma coisa. Compra uma pílula, venha, compra um carnê aqui e tal, para eu ganhar um dinheiro mentindo para vocês, irmão. Eu não vou fazer isso nunca, tá? Eu posso estar na maior dificuldade da minha vida aqui, mas eu nunca vou fazer isso. Porque eu sei que isso tudo vai passar. Mas o que a integridade, isso que vai levar você à verdadeira espiritualidade, tá, pessoal? A gente precisa colocar essa essência, tá? O que mais? Efésios 4, 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Não pode. Então, o que é que o apóstolo está ensinando? Cada um deve abandonar a mentira. Não pode falar mentira ao seu irmão. Você é membro do corpo de Cristo. Então, por exemplo, se vocês aqui despertaram, pessoal,
você é membro do corpo de Cristo, eu venho fazer mentira para você, enganar só por causa do dinheiro, só por causa de... O que é que eu estou fazendo com minha vida, pessoal? Isso é despertar da consciência? É isso que é despertar? Com mentira? Aonde tem mentira não tem despertar, tem engano, tem obra de engano ali, aonde tem mentira. Então, olhe, repare aonde vocês estão congregando, repare a mentira que está acontecendo. Se tiver coisa mentira lá, engano, tem obra de engano, não tem despertar da consciência, não vai evoluir espiritualmente. Vai por isso que tem muita gente já 30, 40 anos em um grupo, não evolui espiritualmente. É por causa disso. Obra de engano. Isso é obra de engano. Tá? Ao que mais? Efésios 4, 28. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo útil com a mão, para que tenha que repartir com quem estiver em necessidade. Então, se você era uma pessoa que estava furtando aí, né? Não furte mais. Vá, trabalhe agora. Agora você é um despertar, você é um desperto, você é uma pessoa espiritual, um cristão, você é uma pessoa que está seguindo a Cristo. Agora você tem que fazer o que é correto. Então, você vai trabalhar, fazer algo útil para alguém, tá? Fazer algo para alguém que vai beneficiar alguém com as suas mãos para que você ganhe ali seu dinheiro honestamente e reparta com aquele que tem necessidade. Essa é a nossa função, tá, pessoal? Mas a gente tem que ganhar honestamente, não é ganhar desonestamente aí, furtando, enganando aí. Aí depois, agora aqui eu vou repartir com os pobres. É obra de engano, tá? Se tá fazendo isso aí, isso é obra do mentiroso, é obra de engano, tá? Você tem que ganhar o seu fruto, seu trabalho honestamente ali daquele dinheiro honestamente vai ser que você vai tirar, se você tem muito, reparte com aqueles que não têm. E essa obra Deus se agrada, tá? Não é você enganando, é roubando. Depois, agora eu vou fazer o bem aí para as pessoas, vou dar aqui. Né? Tem um monte desses daí, tá? E até eles filmam, gravam, colocam aí nas redes sociais, né? Para dizer, eu sou bonzinho, pessoal. Oh, meu Deus, ó a orelha dele, ó a orelha do anjo desse daí. A obra de engano, tá? Tem que ficar atento, tá, pessoal? Eu disse que aqui o negócio é esquentar, não foi? Aí, Hebreus 13, versículo 18. Ore por nós, estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Então, o que é que o apóstolo está pedindo? Ore por nós, irmão, tá? A gente está colocando toda a nossa força para a gente fazer o que é. Estamos certos de que estamos com a consciência limpa. Estamos desejando viver de maneira honrosa, de maneira certa, fazendo bem, tá? E é essa maneira que a gente tem que viver, tá, pessoal? É a consciência limpa, que a consciência não acusa nem nada, a gente tá limpo. Então, isso que é espiritualidade, tá? O resto é conversa fiada, tá? Aí o que mais? 1 Pedro 2, versículo 12. Eu disse que esse vídeo ia ser quente, né? Aí ele falou, viva entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles o acusem de prática de mal, observe a boa obra de vocês e a obra que vocês praticam e glorifique a Deus no dia da intervenção dele. Então, vai glorificar a Deus pela nossa prática, a nossa maneira honesta que a gente está agindo, pessoal. Tá? Tem que ser honesto. Se você é honesto no pouco, você vai ser colocado no muito. Se você não é honesto no pouco, como é que Deus vai colocar? Vai confiar você a obra da espiritualidade. É por isso que a espiritualidade não está confiando aí a obra dele de espiritualidade a ninguém. E esses daí que estão dizendo que estão fazendo a obra do despertar, a obra da espiritualidade, é obra de engano.
Deus não confiou nada a essa pessoa. Mas ela está indo para enganar as outras pessoas. O que é que ela está fazendo? Essa pessoa está dormindo, pessoal. É um sono muito grande. Então, e até os espíritos aproveitam disso. Então, os espíritos começam a usar essas pessoas, tá? Para enganar as outras, tirar da verdade. E às vezes essas pessoas são líderes, pastores aí, tá? A maioria, né? Ah, o que mais? Segunda Reis 12:15. Não seja não se exige a prestação de conta do que pagava o trabalhador, pois agia com honestidade. Então, as pessoas que estavam lá, segunda Reis, né? Ele não exigia prestação de conta, ele confiava ali, pagava os trabalhadores, pois agia com honestidade. Então, aquele povo estava agindo com honestidade e Deus estava olhando isso. Deus estava sendo glorificado. Nossa, pessoal, como uma pessoa, já pensou um político, uma pessoa que tem autoridade para fazer muito bem a muitas pessoas, já pensou, ele começa a agir aí, quantas pessoas vão ser beneficiadas, pessoal? É por isso que o inimigo está dominando a mente dessas pessoas, tá? Essas pessoas que estão aí, que são autoridade, estão aí dominando para não beneficiar. Então, veja quanta injustiça está acontecendo por causa disso, pessoal. Porque não tem um homem lá que vá fazer justiça. E isso, a ira de Deus está aumentando, tá? Ah, o que mais? 2 Timóteo 2,15. Procure apresentar-te a Deus aprovado como ovelha, que não tem de que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra dele. Então, é assim que a gente tem que se apresentar para fazer a boa obra, tá? Temos nada do que nos vergonhar, estamos fazendo as coisas corretas, estamos andando honestamente. Então, e você tem que saber manejar essa palavra da verdade. É o que eu estou fazendo aqui, tá? Mas isso não foi assim de uma noite para o dia, tá, pessoal? Você pensa que eu agora falando aqui de Bíblia, mas eu passei por muito grupo religioso estudando essas coisas da Bíblia e agora estudando espiritualidade, tomei psicanálise, psicologia, tá? Então foi um processo, um trabalho da espiritualidade. Então você vê agora eu falando com essa desenvoltura as coisas da Bíblia também, você pensa assim, nossa, como é que esse cara... É isso, mas foi uma luta, pessoal. Já veio uma caminhada em mim, tá? De muito tempo. Ah, o que mais? Provérbio 2, versículo 9. Então você entenderá que o que é justo, direto é certo aprender o caminho do bem. Então, aquele que é justo vai ter que aprender o caminho do bem, pessoal. É isso que tem que acontecer. O que mais? Lucas 16, versículo 10 e 11. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Então, é isso. Assim, se você não for digno de confiança em lidar com a riqueza desse mundo ímpio, que quem confiará a verdadeira riqueza a você? A verdadeira riqueza é a obra da espiritualidade. Então, se essas pessoas estão fazendo mutreta aí, pessoal, enganando para tirar dinheiro de vocês, ele não sabe lidar com essa riqueza aqui do mundo. Ele não sabe lidar, começa a mentir, enganar vocês. A maioria dos líderes religiosos estão fazendo isso. Será que Deus vai confiar a verdadeira riqueza a eles? Não vai confiar, porque ele não é fiel, ele não tem ética espiritual, estão mentindo, ele não sabe lidar. Então, a riqueza está dominando, a riqueza desse mundo está dominando ele. Então, essa pessoa não tem confiança, Deus não vai confiar. Então, o que é que eles estão fazendo, irmão Samuel? Então, não é espiritualidade, é aí da matriz religiosa. E estão sendo usados por espírito de engano, tá? Está enganando vocês aí.
E pior, tudo isso motivado pelo dinheiro, pela ganância. Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas é isso que está acontecendo. O que mais, pessoal? Provérbio 10, versículo 9. Quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue vereda tortuosa será descoberto. Então, vai ser descoberto. Se você anda por vereda tortuosa, enganando aí, né, na surdina aí, vai ser descoberto, tá? Mas ande na sua integridade, você tem segurança. Não tem o que temer, tá? O que mais, pessoal? 1 Pedro 3,16. Contudo, faça isso com mansidão, respeito, conservando a boa consciência, de forma que o que fala maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque está em que fique envergonhado da sua calúnia. Então, a gente tem que conservar a nossa boa consciência, tá, pessoal? Sempre agindo ali, ninguém vai lhe acusar. Você está com a consciência limpa. Se alguém quer falar maldosa, não consegue. Vai arranjar coisa para querer incriminar, não consegue, porque você está agindo honestamente e sua consciência está limpa. O que mais? Colossenses 3, versículo 23. Tudo o que fizere, faça de todo o coração, como para o Senhor, não para com o homem. Então, tudo que você vai fazer, faça como estivesse fazendo para o Senhor. Você vai enganar o Senhor, pessoal? Não, ninguém quer fazer isso, né? Então, faça para as pessoas, tá? Como se estivesse fazendo para o Senhor. É o que eu me dedico aqui. É como se eu estivesse fazendo para o Senhor, tá, pessoal? O que mais? Filipenses 4:8. Finalmente, irmão, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente e digno de louvor, pense nessas coisas. Então, pense nessas coisas. Haja com essas coisas para que as pessoas sejam beneficiadas. Você se torne um canal de bênção, pessoal. Tem muita gente aí dizendo nos grupos religiosos, é para se tornar um canal de bênção, e não é, pessoal. Talvez até maldição para outras pessoas. O que mais? Salmo 41, versículo 12. Por causa da minha integridade, me sustém e me põe na tua presença para sempre. Então, o que é que vai fazer com que a gente fique para sempre na presença do Criador? É a nossa integridade, é a nossa ética, os nossos princípios morais. É isso que vai fazer com que a gente fique na presença. Por isso que eu não posso abrir mão disso, pessoal. Eu não abro mão. Porque se eu abrir mão disso, eu vou desviar da espiritualidade e vou desviar todos vocês, tá? Então, não abro mão, tá? É difícil para mim? É difícil, mas é isso aí, tá, pessoal? Até o fim, tá? O que mais? Miqueias 6, versículo 8. Ele mostrou a você um homem que é bom e que o Senhor exige que pratique a justiça, ame a fidelidade e ande na humildade com o seu Deus. Então, Deus mostrou a vocês um homem bom que é Cristo. Então, ele mandou fazer o quê? Pratique a justiça, ame a fidelidade, seja fiel, ande na humildade com o seu Deus. Faça isso e você vai estar na frequência correta da espiritualidade. O que mais, pessoal? Tito 2, versículos 7 e 8. E tudo seja você mesmo exemplo para eles. Então, temos que ser exemplo. Fazendo boa obra e seu ensino mostra integridade, então, né? Ética e seriedade. Use língua sadia, contra o qual nada se possa dizer, para que aquele que se opõe a você fique envergonhado por não poder falar mal de nós. Então, você tem que ter essa postura. Então, o nosso ensino vai mostrar
integridade e seriedade. É o que eu estou tentando aqui passar para vocês, né? Eu estou usando uma linguagem sadia, tá, pessoal? Onde não estou atingindo ninguém, não estou nada, para que ninguém possa se opor contra mim. Ele vai ficar envergonhado pelas coisas que eu estou falando. E até agora, tá? Eu tenho gravado mais de 700 vídeos aí. Ninguém contradiz nada. Teve um aí que queria contradizer, mas quando eu mostrei, já foi embora. Eu espero que volte, tá, pessoal? Porque eu não quero expulsar ninguém da presença da espiritualidade. Aí ele fala, Salmo 15, versículo 2. Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade. Então, é isso que a gente tem que fazer, tá? Andar nessa integridade. Salmo 101, versículo 2. Seguirei o caminho da integridade. Quando virá o meu encontro, a minha casa viverei de coração íntegro. Então, a casa que é a casa do Espírito vai estar nessa integridade. A gente tem que seguir o caminho da integridade. O que mais, pessoal? Mateus 22, 16. Envia seus discípulos junto com os herodianos, que lhe disseram, mestre, sabemos que é íntegro e que ensina o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixa influenciar por ninguém, porque não prende a aparência do homem. Então, olha o que os discípulos do Herodiano falou para Jesus. Ele falou para Cristo, mestre, sei que és íntegro. Então, Cristo andava na integridade, pessoal. Ele viu que é o caminho de Deus conforme a verdade. Aqueles homens perceberam isso em Cristo, né? Porque não prende a aparência do homem. Então, ele via que Cristo não pendia por aparência. E quantos homens aqui, tudo está pela aparência, que escolhe para a igreja aí a melhor aparência, aquele... Então, vai errar, pessoal. Tá? Vai sair da ética, da justiça, de praticar a verdade, tá? Ao que mais? Provérbio 28, versículo 2 e 3. A corrupção moral de uma nação faz cair seu governo, mas o líder sábio e prudente traz estabilidade. O pobre que oprime o pobre é como a chuva torrencial que destrói a plantação. Então, tem até pobre que estão oprimindo outro pobre, pessoal. Tá? Então, a corrupção moral, né, de uma nação faz cair seu governo. Então, é a corrupção aí, tá, pessoal? Porque falta ética, falta aquele líder sábio, aquela pessoa que quer fazer o bem ao próximo, tá? E pior, se tiver um lá querendo, é pouco. Os que tem para fazer o mal é muito, então aquele não consegue fazer nada. Pode até ser silenciado, né? Como alguns aí foi silenciado, né? Foi querer fazer bem aos pobres, já viu, né? Pá, foi logo silenciado, né? Você sabe que é o silêncio, né? Aí o que? 2 Coríntios 2,17. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Então, olha o que o apóstolo Paulo, ele diz que não é falsificador da palavra. Ele fala de Cristo com sinceridade. Então, tem uma sinceridade, tem uma ética que vem como de Deus, na presença de Deus. Então, como que fosse Deus falando, mas também na presença, as pessoas sentindo a presença. Tá? Ao que mais? Mateus 7,17. Assim toda a árvore boa produz bom fruto, e toda árvore má produz fruto mau. Então, vocês vão conhecer os falsos profetas, pessoal, é pelo fruto, tá?
fruto. Qual é o fruto que ele está falando? É fruto de uma árvore? Não, pessoal. Entende? Ele está usando essa metáfora, mas está falando do fruto do Espírito. Então, é isso que você tem que olhar. O fruto do, o fruto do Espírito, pessoal. Tá? Que você vai ver se tem verdade ali, amor, sinceridade, tem essa virtude. E esses falsos não têm isso, ele não tem essa virtude. Ele vai produzir um fruto mau. Você vai sentir a frequência mal, pensamentos mal, engano. Você vai sentir. As pessoas que é verdadeira sentem isso, pessoal. Os falsos profetas, eles sentem, tá? Por isso que você tem que estar desperto para você ver isso, ver o fruto dessa árvore, se ele está dando fruto do Espírito de Deus, ele está conectado com o Espírito. Porque Cristo fala assim, toda árvore boa produz bom fruto. E toda árvore má produz fruto má. Entende, pessoal? Você vai ver quem é que tem ética, quem não tem, quem está agindo de acordo com os princípios morais da espiritualidade, aquele que está de coração, né? Fazer igual ao apóstolo Paulo, não falsificadores da palavra, mas falando de Cristo com sinceridade, você vai sentir essa sinceridade. Tem muitas pessoas aqui que estão relatando aqui no meu canal, né? Que elas estão sentindo a verdade, a sinceridade que eu estou passando. É isso. Você sentiu isso? Eu falando? Então, repare em outros pregadores. Você vai ver quem é que está com a verdade e quem é que não está, pessoal. Sua consciência vai perceber para você não ser enganado. E você até está apoiando obra de engano. Você ser participante da obra de engano. Isso é um pecado também, tá? Pecado aí ser participante da obra de engano. Tá certo, pessoal? Agradecer a vocês, tá? Acabou. Eu resolvi sair para resolver problemas aqui da criança, precisar de remédio, mas conseguimos voltar e conseguimos fazer o vídeo aqui para vocês, tá, pessoal? Espero que vocês assistam, tá? E entenda que a gente precisa andar nessa ética, morais, tá? Para que a gente esteja na verdade mesmo. Então, esteja fazendo uma espiritualidade de verdade, o qual vai despertar consciência, tá? Porque obra de engano não vai despertar consciência, tá? Tá certo, pessoal? Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!